lá, deixa eu colocar aqui para gravar e a gente já vai chegando. Sejam muito bem-vindos aí, todos que estão chegando, pessoal que está entrando aqui pelo Instagram e pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Bom, deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje, que é a influência da família. Deixa eu colocar aqui. Olá, olá, Andréia. Olá, todo mundo aí que está entrando agora, Ricardo, o Enzo, a Silvia, a Carol, sejam todos muito bem-vindos, viu? Deixa eu colocar aqui, a live é a influência da família no resultado da sua empresa. Pronto, eu vou fixar aqui. Fixar comentário. Pronto. Então, enquanto vocês vão entrando aqui, eu já vou começar a minha aula aqui da influência da família no resultado da sua empresa. Então, vamos lá, gente. Meu nome é Leandro, aí para quem está me conhecendo agora, para quem está chegando aqui agora, e eu ajudo profissionais e empresários a encontrarem as verdadeiras causas que impedem a gente de alavancar na profissão, alavancar na vida, através de um programa chamado Programa Oitava Chave. E aqui, às vezes, eu ajudo esses empresários a trabalhar a parte emocional, aquilo que realmente trava a gente de poder avançar na profissão e na vida. Então, o que você vai aprender aqui nessa aula hoje comigo, né? Bom, como as suas questões emocionais interferem nos resultados dos seus negócios, nos resultados da sua empresa. E também os 10 problemas familiares que podem estar acabando com o seu negócio e você nem está percebendo. E você vai descobrir também qual que é o fator determinante que até onde a sua empresa pode crescer, até onde a sua empresa pode chegar. Então, vamos lá. Esse conhecimento que eu estou passando aqui, ele me ajudou a fazer uma transição aí desde 2012 para cá, né? Então imagina lá que há 10 anos atrás eu era gerente de uma multinacional, era um gerente frustrado, tá? Eu vivia tinha altos cargos, tinha um bom salário, vivia muito bem, dava suporte, né? Conduzia projeto de milhões, dava suporte para 12 países do grupo, conduzia 10 plantas no Brasil. Só que, pessoalmente, eu estava muito frustrado, realmente, né? Então, eu pesava, só para vocês terem uma ideia, eu pesava 110 quilos, eu pesava 25 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu tinha vários relacionamentos falidos, eu tinha problemas familiares e eu tinha várias doenças, né? Então, eu tinha pressão alta, eu tinha gastrite, eu tinha dores constantes no corpo e eu comecei a ter um negócio chamado burnout, né? Que são uns apagões assim de memória que eu acordava, eu não sabia onde eu estava, né? De tanto o esgotamento físico e mental era tão grande que a gente sentia tudo isso, né? O pessoal está me perguntando se eu moro onde? Eu moro em Ribeirão Preto hoje, tá? Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E justamente nesse ponto, quando eu descobri isso que eu vou falar para vocês, isso que eu vou trazer aqui para vocês, eu consegui, então, há 10 anos para cá, eu consegui mudar completamente a minha vida, né? Então, hoje eu sou casado, hoje eu tenho um lar, né? Que antes eu investia em imóveis, mas não tinha nenhuma casa que, né? Eu queria chamar de lar. Então, hoje eu tenho um lar, hoje eu sou casado, eu peso 25 quilos a menos, eu não tomo mais remédio, eu me sinto bem, né? Com a minha família. Hoje eu sou um empresário, né? E eu me sinto realizado e realmente feliz, né? Verdadeiramente feliz. E se você está aqui, talvez você já deva ter passado por alguma dessas coisas que eu vou falar aqui para você. Talvez você já deva ter passado por alguma dificuldade financeira, né? Aquela história de, eu trabalho muito e ganho pouco, Leandro, queda no faturamento, problemas de fluxo de caixa, perda de clientes, problemas com funcionários, né? Às vezes a gente também tem falta de clareza nos objetivos, sabe? Aquela coisa de você não saber exatamente para onde a sua empresa está indo, para onde que eu quero ir, ou você sabe
para onde você quer ir, mas você tem dificuldade de tomar decisões, você tem dificuldade de fazer aquela coisa acontecer, e às vezes qualquer problema, qualquer coisa te tira do eixo. Basicamente é isso que eu vejo, né, nos meus clientes, nos empresários que eu atendo aqui ao longo desses anos. Talvez você ainda sinta sobrecarregado, você se sinta cansado, talvez você tenha medo do futuro, né? Medo, muitas vezes a gente carrega aquele medo, né? Poxa, medo de falhar, será que eu vou fazer isso? Mas será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou dar conta disso? Né? E isso vai trazendo várias inseguranças, aquela coisa de, poxa, eu não sinto capaz, será que eu preciso de ajuda? Eu preciso sempre buscar fora alguém que vai me salvar, que vai ajudar a minha empresa, um curso, uma coisa nova, uma pós-graduação, né? Então eu vejo muita gente que está sempre buscando aprender, buscando curso, buscando isso, buscando aquilo, mas não consegue colocar aquilo lá em prática, não consegue transformar todo esse conhecimento que está aqui em ação verdadeira e colocar isso em prática para a própria vida. Então, quando eu falo, né, de problemas dos empresários, a gente está falando de tudo isso. E também de problemas de saúde, né? Porque muitas vezes o empresário ele chega aqui e aí você fala assim, como é que está a saúde? Não, está tudo bem. Aí você fala, ah, tá. Mas você anda estressado? Ando estressado, né? Não, porque você sabe, né, como é que são as coisas, né? Aí você fala, ah, entendi. E tem alguma ansiedade? Nossa, eu não paro, Leandro. Nossa, eu estou ansioso o tempo todo, parece que sempre que vai dar alguma coisa e tal. Ah, tá. Você tem problema para dormir? Eu tenho, né? Às vezes eu fico a noite inteira, aí eu acordo 3 horas da manhã e não consigo mais dormir e tudo mais. Ah, entendi. Né? Assim, não tem problema de saúde, né? Falar assim que a saúde está tudo bem, mas de repente tem problema ou tá obeso, né? Tá às vezes descontando essa ansiedade, descontando tudo isso na comida, às vezes no álcool, às vezes em outras drogas. Tá? Então, acaba afetando a saúde, todas essas dinâmicas que eu vou trazer aqui acabam afetando a saúde e causa um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio sistêmico, né? Por quê? Porque a pessoa ela não tem tempo para ela e muito menos para a família dela. Né? Então, assim, não tem tempo para a família, não tem tempo para fazer um esporte, para se cuidar, para fazer aquilo que gosta, né? E aí aquele sentimento de prisão, poxa, eu me sinto aprisionado nesse negócio, eu faço, eu avanço, mas tem sempre uma cordinha, tem sempre algo que me puxa para trás. Então, basicamente é isso que eu vejo, né? E eu sei o que é passar por isso, porque eu também já passei por isso e há 20 anos, né, desenvolvendo pessoas e empresas, trabalhando, né, com pessoas e empresas, eu aprendi uma coisa que mudou a minha vida, que abriu minha cabeça. Quando eu trabalhava em consultorias, eu trabalhava a parte técnica nas consultorias e eu via que aquilo não rendia, aquilo não mudava, as empresas continuavam do mesmo jeito, a gente ia lá, fazia, implementava uma técnica nova, uma coisa nova, e aquilo lá, passava alguns meses, eles estavam todos pior, às vezes, do que estava antes da consultoria. E aí aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a trabalhar a parte sistêmica, né? Depois eu vou falar para vocês o que é sistêmica, mas eu comecei a trabalhar esse sistema, essa parte emocional dessa empresa, dessa equipe, antes de trabalhar a parte técnica. E aí, começou a dar muito certo. Então, isso me fez perceber, né, que os problemas das empresas eles não são técnicos, eles são emocionais. E, bom, só para você entender aí o que é essa abordagem sistêmica, então, às vezes eu estou olhando aqui para cima, às vezes eu estou olhando aqui para baixo, mas é porque eu estou aqui com o pessoal do Instagram e o pessoal do YouTube, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode mandar aqui as perguntas também, que eu vou responder todas no final, ok? Então, quando a gente fala de uma abordagem sistêmica, isso significa que você é um elemento de vários sistemas, certo? Então, eu trouxe aqui para um exemplo, aqui para exemplificar, o João. Então, quando eu olho o João ele é um farmacêutico, certo? Ele é um farmacêutico de uma drogaria X qualquer, certo? Então, nesse sistema chamado farmácia, ele tem um papel que é o papel de farmacêutico. Mas também
Na família de origem do João, ele com o pai e com a mãe, ele tem um outro papel. Qual que é o papel dele? Papel de filho. Ah, mas o João também é casado, e lá no casamento dele, lá com a esposa dele, ele tem um papel. Qual que é o papel? Papel de esposo. Ah, mas lá na casa dele também, ele também é pai. Ele também é pai do filho dele. Então, com o filho dele, ele também tem o papel de pai. E ele também, lá com os amigos, ele tem o papel de amigo. Lá na empresa, na sociedade, ele tem o papel de cidadão. Na pós-graduação que ele faz lá, ele é aluno. Então, mas quem que é o João? O João é a soma de todos esses papéis e todos esses sistemas se interligam através do João. Entende? E aí a gente é a soma de todos esses papéis, dessas funções que a gente ocupa na nossa vida. Então, quando eu falo de empresas familiares, né, a empresa, ela é um sistema, certo? Ela é um sistema que ela se relaciona com um outro sistema chamado cliente. Então, imagina que essa empresa, que é um organismo vivo, é um sistema, ela se interliga com esse outro sistema, que é o sistema do cliente, certo? Só que as empresas familiares têm uma dinâmica muito particular. Qual que é? Aqui é a empresa, aqui estão os clientes e aqui está a família. Então, essa família, ela se interliga, o sistema familiar se interliga no sistema da empresa e o sistema da empresa se interliga com o sistema dos clientes. O que acontece na maioria das empresas familiares que eu atendo, nas dinâmicas doentias que a gente vê ao longo da vida, né? Que conforme essa família vai entrando na empresa, ela vai trazendo as dinâmicas familiares e quem passa a se relacionar com o cliente não é mais a empresa, e sim a família. Esse é o grande problema, porque a gente traz, né, todo o nosso histórico familiar, desde a barriga da nossa mãe até os nossos 7 anos, a gente foi traumatizado todos os dias, e a gente traz esses traumas, essas necessidades infantis para a nossa empresa, para o nosso negócio. E não é só a gente que faz isso, os nossos funcionários também fazem isso. Então, toda essa dinâmica, ela vai se interligando, e muitas vezes esse cliente, ele já não sabe com quem que ele está se relacionando mais. Então, eu vou trazer alguns exemplos, tá, de problemas familiares que eu vejo na prática aqui do dia a dia, problemas familiares que podem acabar com o seu negócio. De repente, isso está acabando com o teu negócio e a gente nem sabe, tá? Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Sejam muito bem-vindos aí todos vocês que estão entrando até agora, tá? Então, vamos lá. O primeiro problema familiar, o primeiro problema que eu vejo aqui é que muitas vezes, se você é empresário ou empresária, muitas vezes a gente coloca os objetivos pessoais acima dos objetivos da empresa. Como que é isso, Leandro? Poxa, eu atendo muitos empresários e eu vejo muito essa dinâmica, né? A empresa, para que você abriu a empresa? Para pagar minhas contas. Eu abri a empresa para quê? A empresa tem que me servir. Eu sou o dono, eu sou o empresário, então eu tenho objetivos aqui, eu quero essa empresa, eu fiz essa empresa para eu poder ter o poder, para eu poder crescer, para eu poder prosperar e tal. Só que às vezes ele coloca os objetivos pessoais acima dos objetivos da empresa. Então, quando entra nessa dinâmica de a empresa tem que me servir, o que acontece? Muitas vezes ele começa a escoar o lucro da empresa para os projetos pessoais. Então, é aquela história, né, a empresa tem que pagar a conta do cartão de crédito da esposa, a empresa tem que pagar a escola dos filhos, a empresa tem que pagar as férias da família, o carro novo, o barco. Então, a empresa, ela não está trabalhando para satisfazer mais o cliente, e sim para trabalhando para satisfazer o dono dessa empresa. Só que o que acontece? Isso daí entra numa dinâmica muito complicada, daquela de eu quero receber, eu preciso receber dessa empresa, só que o dono fica maior do que a empresa. E é como se ele quer receber, mas ele não dá o suficiente em troca. Muitas vezes eu vejo essa dinâmica também. Eu quero muito, a empresa tem que fornecer, a empresa tem que me ajudar, a empresa tem que fazer isso por mim, mas
eu não... quanto que você se dedica realmente a esses clientes, a essa empresa? Ah, não, quando tenho tempo livre eu faço, aí eu faço isso, eu faço aquilo. Então, fica em desequilíbrio essa relação. Então, assim, ó, muito importante, tá, gente? Muito importante. A empresa, ela não existe para te satisfazer. A empresa, ela é um organismo vivo, ela é maior do que o dono. Ela nasceu, a sua empresa, e o Bert Hellinger, criador das constelações, ele fala assim que a profissão te chama, né? Olha que lindo, você é chamado para ela, né? Então, assim, a sua empresa, ela só existe porque existe um cliente que precisa desse serviço e que precisa desse cuidado, né? Ele precisa satisfazer os desejos dele e por isso essa empresa ela nasce, tá? Ela não nasce porque você é bom, você é foda, você é isso, você é aquilo. Você só nasce, só abre uma empresa porque existe um cliente. Então, se você começa a colocar o você maior do que a empresa, você vai entrar nessa questão de dificuldade de objetivos. Então, a empresa tem um objetivo, ou deveria ter, que seria satisfazer os seus clientes e poder gerar caixa e poder, ao satisfazer esses clientes, ela recebe dinheiro. Quanto mais eu atendo bem os meus clientes, mais eu recebo, mais a minha empresa cresce e essa dinâmica fortalece. Agora, se eu coloco os meus objetivos como empresário acima dos objetivos da empresa, aí eu entro numa dinâmica complicada e a minha empresa começa a afundar, ok? O segundo ponto que eu quero trazer aqui é a busca por reconhecimento, tá? Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, né? Poxa, para que você abre uma empresa? Para que você abriu a sua empresa? Ah, mas como assim, Leandro? É porque... Não, não é porque, é para quê? Qual é o motivo? Para que você tem essa empresa? Porque muitas vezes as pessoas elas buscam, né, esse para quê para satisfazer um buraco pessoal, um buraco emocional, uma falta. Então, eu estou buscando nessa empresa algo estou buscando reconhecimento, eu estou buscando alguém que vai, eles vão ver que eu sou muito bom, eu estou buscando, eu vou provar que eu sou capaz, muitas vezes para o meu pai, para minha mãe, que eu sou capaz, eu quero ser visto, sabe? Então, eu abro uma empresa para poder ser visto, para poder ser reconhecido. E às vezes, muitas vezes nessa dinâmica, eu vejo que as pessoas começam a fazer muitas concessões, às vezes elas começam a querer agradar todo mundo, querer fazer tudo para todo mundo. A pessoa, aquele empresário que não sabe falar não, ele fala sim para todo mundo, porque ele precisa de reconhecimento, ele precisa ser visto, ele precisa... E aí, o que acontece? Ele ajuda todo mundo, menos ele mesmo. Então, ele entra naquele papel de salvador da pátria, aquele papel de querer ajudar todo mundo e fazer tudo. Então, ele faz demais, só que também depois entra sempre aquela coisa da cobrança. Então, eu fiz tudo por você, eu ajudei você, eu não sei o quê, e você nem me reconhece, e não sei o quê. Gente, isso é adulto ou infantil? Infantil, né? Então, toda vez que a gente entra nessa dinâmica infantil de buscar o reconhecimento, né? Às vezes eu me sinto, nossa, eu tenho que deixar todo mundo feliz, eu preciso que meus funcionários estejam felizes, eu preciso que minha família esteja feliz, todo mundo tem que ficar feliz. Só que assim, é muito pesado, né? Então, a pessoa que se sente responsável pela felicidade dos outros, ele carrega uma culpa gigantesca, né? Parece que carrega o mundo, depois não sabe porque tem dor nas costas, né? Porque está lá segurando o mundo e tentando carregar todo mundo, só que não vai dar conta, ok? O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão de trabalhar pelo dinheiro, tá? Trabalhar pelo dinheiro. Então, muitas vezes a pessoa que trabalha pelo dinheiro, ela está lá, ela não olha, né, muitas vezes para o cliente, ela olha para o dinheiro do cliente. Ela não olha muito para a empresa, ela não olha para os funcionários, ela olha para o dinheiro. Então, se a empresa tem que me sustentar, se a empresa tem que me dar aquilo que eu preciso para pagar o leitinho das crianças, é isso, aquilo e tal, ele para de focar nas necessidades do cliente, como eu já disse.
né, o foco da empresa é olhar para as necessidades do cliente, não para as suas. Então, o nome disso é abuso empresarial. Como assim, Leandro? Abuso. Esse cliente, ele se sente abusado. É como se você olhasse para ele e falasse assim, cliente, eu não estou nem aí para você, mas eu quero o seu dinheiro porque assim, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos. Percebe o abuso? Você acha que esse cliente ele vai ficar feliz ou ele vai embora para o concorrente, sabe? Ele vai abrir, né? Ele vai embora para o concorrente. O concorrente sempre existe, tá? E a concorrência é maravilhosa, porque a concorrência ela te ajuda a ficar esperto nos movimentos. O que que o outro está fazendo que eu ainda não estou? O que que eu preciso fazer de diferente aqui no meu negócio para eu poder agregar mais valor para o meu cliente? Então, ele é um termômetro, o seu concorrente. Agora, se eu não olho para o meu cliente, pode ter certeza que o concorrente vai estar olhando para ele. Ok? Então, esse é o terceiro ponto que eu trago aqui para você. E o quarto ponto é um ponto muito importante, gente. É o ponto das sociedades. Então, não sei se você tem sócio ou sócia, e aí eu vou falar bastante sobre sociedade, tá? Quais são as dinâmicas que eu vejo aí para as sociedades? Primeiro ponto é assim, ó, se você tem uma sociedade, será que está claro para todo mundo, para esses sócios, como é feita a divisão de lucro? Essa divisão de lucro, ela é feita por atividade? Essa divisão de lucro, ela é feita por tempo de dedicação? Ah, eu me dedico mais aqui, então eu ganho mais. Ou, não, ó, eu faço essa atividade aqui que me leva, sei lá, 1 hora do meu dia, o outro tem que ficar 8 horas do dia trabalhando aqui e a gente divide e ganha a mesma coisa. Será que isso está claro? Sabe? A importância de cada um, do papel de cada um nessa empresa. Quando tem problemas nessa empresa, quem resolve? Sabe, porque eu vejo muitas sociedades, né? Ai, eu sou dona da empresa junto com meu marido. Aí você fala, você é dona da empresa? Eu sou dona da empresa. Ah, entendi. E quando dá pau? Não, não, é meu marido que resolve, sabe? Então, assim, o que motiva cada sócio a estar nessa empresa, sabe? O que motiva cada sócio de participar dessa empresa? Será que eu sou sócio só quando dá lucro, mas quando dá problema, não, aí o problema é a empresa dele. Essa questão é dele, entendeu? Então, quando a gente tem essa empresa, essa sociedade, e aí a gente fala de sociedade entre irmãos, sociedades entre pais e filhos, sociedades entre casais, todas as sociedades, tá? E sociedades em geral, né? Sociedade é igual a um casamento, tá? Você precisa ter os objetivos desses sócios olhando na mesma direção. Esses sócios, eles precisam ter objetivos em comum. Agora, será que eles estão tendo os objetivos em comum? Ou será que um está olhando para um lado, o outro está olhando para o outro? Imagina, se você tem um olhando para um lado, outro para o outro, o que vai acontecer? Cada um vai se separar, cada um vai para um lugar. Você acha que se cada um está lá pegando tem uma corda, né? Está lá com um remo nesse barco chamado empresa, e aí um está remando para cá e o outro está remando para lá. Para onde vai essa empresa? Né? Será que ela vai para o objetivo ou será que ela vai para o lado que está mais forte? Então, quando a gente fala de sociedades, gente, é muito importante que a gente tenha clareza dos papéis, né? Outra coisa, tá? O que acontece quando uma sociedade entre casais, por exemplo, tá? Então, como é que fica essa empresa se o casal se separa? Imagina, né? A empresa, ela está aqui para atender ao cliente. E aí, se há uma separação dos sócios, que são um casal, como é que fica essa empresa? Será que isso está claro aí para vocês?
porque isso impacta diretamente em todo o sistema da empresa. Isso impacta nos seus funcionários, isso impacta na relação com seus clientes, isso impacta na relação desse casal, isso impacta na relação dos sócios, isso impacta em tudo, tá ok? O quinto ponto, eu já falei um pouco aqui para vocês, que é a falta de clareza nos papéis, né? Então, o que que acontece? Numa empresa familiar, né? Por exemplo, às vezes tem muita dificuldade de estabelecer clareza de papéis. O que que é isso, Leandro? É assim, quem faz o quê? Quem faz o quê e quando? Sabe? As responsabilidades estão definidas. É claro para cada um, o papel de cada um nessa empresa. Olha, meu papel é cuidar disso, disso, disso. O outro papel é... Eu digo isso porque, assim, né? Eu vivi isso na pele, tá? Eu vivi isso com a minha esposa na pele. E, assim, era muito confuso quando a gente abriu uma primeira empresa que a gente teve juntos. E aí, assim, a gente não tinha muito claro, então todo mundo fazia tudo. Só que aí ficava assim, tinha um monte de coisa para fazer, um monte de bola para chutar nesse campo, e todo mundo ficava correndo atrás da mesma bola e disputando a mesma coisa. E aí, muitas vezes, né, gerava atritos, gerava dificuldades, gerava brigas. Por quê? Porque um pensava de um jeito, outro pensava de outro. Agora, se você tem clareza nos papéis e respeita a função do outro, aí é diferente, né? Então, você ter as pessoas certas nos lugares certos. Muitas vezes a pessoa está lá porque ele é meu primo, sabe? Ah, mas ele é um incompetente. Ah, mas ele é primo. Ai, sabe? A minha tia pediu. Poxa, mas se ele não tem competência para estar lá naquele papel, naquele cargo, cara, ele que vai arrumar um emprego em outro lugar. Não é porque ele é teu primo, teu irmão, teu pai, que isso aqui não é um cabide de emprego. Lembra que a empresa não existe para satisfazer a tua família, a empresa existe para algo maior. Então, isso é muito comum, tá? Você chega numa empresa e aí você tem lá o filho assumiu a empresa. Ah, então tá bom. Ah, beleza. Quem que é o dono? Opa, quase que eu derrubo aqui o trem. Então, quem que é o dono da empresa? Ah, eu sou o CEO, Leandro. Ah, você é o CEO? É. Ah, entendi. E aí, na hora que tem que tomar uma decisão, então nós vamos demitir esse funcionário, demitir aquele lá, para a gente poder fazer uma redução de custos. Não sei o quê. Ah, então eu tenho que falar com meu pai, sabe? Porque, então, a gente tem que ver, né? Porque aquele funcionário lá foi meu pai que contratou, e aí, agora que eu herdei a empresa e tal. Quem que manda nessa empresa de fato? Quem que tem o poder de fato nessa empresa? Será que é o CEO, o filho lá que está mandando na empresa? É a pessoa, às vezes, que tem o nome na empresa, ou é a pessoa que está de fato ali, que tem o poder ali de tomar a decisão? Quem que tem esse poder? E olha, eu falo aqui para você que tem um negócio, né? Muitas vezes, às vezes a gente chega nas empresas e às vezes quem manda então, assim, às vezes eu chego numa empresa familiar, né? Tem lá o pai e os filhos, todos trabalham na empresa. Sabe quem que manda na empresa? A mãe. A mãe nem pisa na empresa, mas ela manda na empresa, porque o filho vai tomar uma decisão, ele vai lá e consulta a mãe. Aí o outro filho vai tomar outra decisão, vai lá e consulta a mãe. Quem manda? Quem tem o poder de fato nessa empresa? Essa mãe. Percebe isso? Percebe o impacto disso no teu negócio? Então, assim, ó, tem um caso, né, um caso que eu peguei uma vez, né, de um irmão, né, então era uma empresa que os irmãos trabalhavam, cada um trabalhava em uma área, né, um trabalhava lá um era na produção, o outro trabalhava no financeiro, o outro trabalhava não sei na onde e tal. E aí o cara do financeiro descobriu que o irmão lá da produção estava roubando. E agora? Como é que, como é que funciona? Como é que eu ajo quando dá uma merda? Se alguém começar a roubar. Porque na hora de juntar, na hora de abrir a empresa, é muito simples. Mas assim, na hora que começa a dar problema, se você não tiver a clareza dos limites, das responsabilidades de cada um, o que você tem que entregar, o que se você fizer, você vai ser demitido, mesmo você sendo dono dessa empresa.
O que acontece aqui com cada um? Se você não tiver essa clareza, o que vai acontecer? Essa empresa vai para o buraco. Você vai misturar esses papéis, né? Então, muitas vezes, por exemplo, esse irmão que descobriu que o outro estava desviando dinheiro da empresa. Aí ele foi atrás do pai. Só que o pai, mas o filho estava com dificuldade, aí não sei o quê, o filho que estava roubando tinha uma dificuldade lá, e aí não sei o quê. E aí o cara do financeiro falou, cara, e agora o que eu faço? Você percebe que é uma empresa que mistura a família com a dinâmica empresarial? Esse cara é um câncer na empresa. Ele está lá sugando a empresa. Agora, o que a gente faz com esse câncer? Você entendeu? Então, isso aqui, gente, isso aqui é a realidade, tá? Do dia a dia da maioria das empresas que eu convivo, tá ok? Tem outra dinâmica importante aqui, de casais que trabalham juntos, né? Então, casais que trabalham juntos é uma maravilha. Por quê, Leandro? Porque o cara nunca sabe com quem que ele está falando, né? Eu estou falando com quem? Estou falando com a minha esposa ou eu estou falando com a minha sócia? Então, se não tiver claro com quem que eu estou falando, o que vai acontecer? Muitas vezes eu levo a empresa para a cama. Eu estou lá na cama discutindo o problema lá da empresa. E aí o que acontece com o casamento? Depois não sabe porque não tem sexualidade. Por quê? Lógico, está trazendo problema da empresa para a cama. Ali não é o lugar de trabalhar isso. O lugar de resolver os problemas da empresa não é a empresa. E o problema também, muitas vezes, é aquela coisa, né? O cara chega lá na empresa e o casal chega lá na empresa e leva os problemas lá de casa, lá da cama, lá para a empresa. Então, se ele chega e acontece isso, o que vai acontecer? Ele vai trazer os problemas da cama para a empresa e aí é uma confusão, né? Aí na hora, então, você deixou a louça suja. Aí a mulher ficou doida e na hora que você tem que assinar um contrato, ela não assina porque você deixou a louça suja. Espera aí. Será que você está olhando para o lado certo ou não? E como que fica essa empresa quando o casal briga? Né? Como fica essa empresa quando o casal briga? Então, são todas essas questões, essas dinâmicas familiares que vão impactando o seu negócio, que vão impactando a tua empresa também. Tem uma outra dinâmica que é muito, muito comum, né, que eu descobri na prática, assim, né? Eu descobri também na minha empresa, que quando eu trabalhava eu e minha esposa, né? E aí eu comecei a perceber que sempre que você tem, depois eu vi isso em várias outras empresas também. Então, assim, sempre que tem um casal que trabalham juntos, então os donos, né, da empresa, os funcionários, eles começam a agir como se fossem filhos. Então, cara, é muito incrível isso daí, né? O funcionário, ele vai olhar para esse casal como ele olhava para o pai e para a mãe deles. Então, sabe aquela história assim, sabe quando você queria sair, você era novo e você queria sair para balada, e aí você falava assim, nossa, para quem que eu vou pedir? Eu vou pedir para o pai, eu vou pedir para a mãe. Aí você falava assim, acho que eu vou primeiro no pai, porque o pai, ele vai, acho que ele vai ser mais fácil. Aí você chega lá no pai, pô, pai, deixa eu sair. Aí o pai, tem que ver com a sua mãe. Entendi. Aí, né, depois ele chega para a mãe e fala assim, mãe, deixa eu sair. Aí a mãe, tem que ver com o seu pai. Não, não, o pai já deixou. Então tá bom, né? Então, eu comecei a ver que essas dinâmicas que acontecia lá na nossa infância, lá na nossa adolescência, acontece com os nossos funcionários. Então, esses funcionários, eles começam a repetir essas dinâmicas e eles começam a jogar. Então, quando ele quer um aumento de salário, ele vai pedir para quem?
quando ele não quer, ele quer uma folga, quando ele quer uma hora não fazer hora extra, quando ele quer pedir um vale, para quem que eu vou pedir aqui? Você percebe que vai jogando, e aí dependendo, muitas vezes esse funcionário põe o casal um contra o outro, igual o filho faz com os pais, muitas vezes, sabe? Então, assim, é uma dinâmica familiar que se repete, porque aí entra a dinâmica do casal, a dinâmica desse funcionário, como que esse funcionário se relacionava com os pais. Então, muitas vezes, ele olha para o pai, esse funcionário, ele olha para o pai e ele não gosta do pai, ele tem raiva do pai, não sei o quê. E aí ele projeta o pai dele na onde? Ele projeta o pai dele no dono da empresa. Aquela figura de autoridade, não sei o que e tal. Ou às vezes é com a mãe, tá? Então, estou dando exemplo do pai, mas pode ser com a mãe também. Então, isso daí, você começa a ver, a repetir, ver essa repetição, né, nesses padrões infantis, esses padrões, né, que essa pessoa vivenciou lá na infância dela, esse funcionário vivenciou, e ele traz essa dinâmica para a empresa. Então, se você não tá ligado nisso, se você não entende isso, o que acontece? Você cai igual um pato. É duro, mas a gente cai. Então, isso tudo, você começa a ter que perceber essas coisas para quê? Para você evitar que esses problemas aconteçam na sua empresa. Ok? O sétimo ponto que eu trago aqui para você é a questão da codependência. O que é codependência, Leandro? Bom, onde existe um dependente, existe um codependente, existe alguém que alimenta essa dependência, né? Então vamos lá. Eu vejo muita família, né, dependente da empresa. Então é aquela coisa, fica todo mundo, então, eu não arrumei emprego, eu vou trabalhar com meu pai. Mas eu não sei o que, eu vou trabalhar com meu pai também. E não sei, mas ele trabalha com meu pai, eu queria ser artista plástico, mas como meus irmãos ficam lá trabalhando com o pai e ganhando, eles não fazem nada e vão lá ganhar o dinheiro dele, eu também vou lá. E aí a pessoa, será que esses donos estão ensinando esses filhos a serem dependentes ou independentes? Você, empresário, está ensinando seus filhos a serem dependentes ou independentes? Porque assim, o que vai acontecer com essa família se essa empresa falir? Será que essa família tem autonomia sem essa empresa? Será que essa empresa funciona sem a família? Opa, tá me ouvindo? Voltou aqui? Parece que teve uma chamada aqui não atendida, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Será que essa empresa vai funcionar sem essa família? Então, eu vejo que muitos donos, eles se tornam prisioneiros da própria empresa, prisioneiros do próprio negócio. Eles não conseguem sair, eles não conseguem tirar umas férias, eles não conseguem aproveitar, eles não conseguem fazer nada. Eles ficam presos, sabe? Então, eu vejo assim, tinha uma empresa, né, que o dono, ele chegou aqui e falou assim, Leandro, eu não posso morrer. Eu falei, mas como assim? Eu não posso morrer, Leandro, porque eu quero aposentar, eu já estou com 70 anos, eu quero me aposentar. Mas assim, eu tenho medo de que se eu aposentar, a minha família inteira depende da empresa. E aí sabe, aquele sentimento, ele não treinou ninguém, ele não treinou um sucessor, ele não fez com que essa empresa andasse sem ele. Então tem junto aí um sentimento de onipotência, que às vezes a gente vai criando, né? O empresário é muito empreendedor, ele é muito fodão, ele é muito uau, né? Eu dou conta, eu bato no peito, eu faço, eu aconteço e tal. Só que assim, a gente tem um prazo de validade aqui. E a sua empresa é maior do que você. Então, se eu não olho para isso, se eu não percebo isso, a minha empresa fica tudo dependendo de mim. Eu não posso morrer, eu não posso aposentar, eu não posso fazer nada, não posso ficar doente. E o que acontece? Eu fico doente.
e aí a minha empresa vai ter que se virar, ou ela quebra, né? Então, essa questão da dependência, porque onde tem um dependente, tem alguém que alimenta essa dependência. Então, como é que está essa empresa? Essa família, ela é dependente ou ela é independente dessa empresa, né? E então esses filhos, eles estão lá porque eles merecem estar lá, porque eles são competentes, eles se desenvolveram, eles estudaram, não sei o quê, ou eles estão lá porque, eu sou filho do dono, então, e agora a empresa tem que me bancar. Mas eu queria mesmo era ser peão de rodeio. Tinha uma empresa que o filho do dono queria ser peão de rodeio. E aí ele tinha que sentar lá e fazer projetos de engenharia. Puta merda, não ia dar certo nunca. Não tinha nada a ver com o cara. Entende? Então, esse é o sétimo ponto que eu trago aqui, tá? O oitavo ponto que eu trago aqui é a repetição de destinos. O que é isso, Leandro? Sabe aquela história assim? Meu avô teve problema financeiro. Meu pai teve problema financeiro. Complete a frase. Então, assim, meu avô teve uma empresa, Leandro, e aí ele era empreendedor e não sei o quê, mas não dava certo. Todo negócio que abria, fechava. Aí meu pai também era negociante e tal, mas não deu certo na vida, Leandro. Todo negócio que abria, fechava. E cuidado. Porque, às vezes, por necessidade de pertencimento, o que a gente faz? Por amor à minha família, eu faço igual. Então, se a minha família era pobre, se a minha família sofria, tinha que trabalhar muito para ganhar dinheiro, se a minha família tinha que ralar muito para isso, o que acontece se eu ficar rico? Será que eu vou pertencer? Eu vou sentir pertencente a essa família ou não? Porque a gente faz de tudo, gente, para ser amado, aceito e pertencente. A gente faz as coisas mais absurdas, a gente perde dinheiro, a gente faz negócio errado, a gente adoece, tudo para ser amado, aceito e pertencente. Então, é muito importante que a gente se conecte com isso, olhe para isso, para que a gente não fique repetindo o destino de quem veio antes. Então, aquela história assim, mas, Leandro, mas eu tenho que honrar os meus pais. Você honra seus pais como? Vivendo a sua vida plenamente, levando a sua vida, levando o amor que você recebeu deles para um caminho mais saudável. Se eles se desviaram, se eles estão indo para o caminho doentio, cara, volta você para o caminho saudável. Honra a todos os seus antepassados, a vida, a experiência de todos eles. Como que você honra? Quando você direciona a sua vida para o caminho mais saudável. É assim. Tá claro isso, gente? Dá um sinal aí para mim que eu tô aqui, não tô vendo vocês aqui, ó. Vai falando aí como é que vocês estão aqui. Se tá claro isso, está fazendo sentido aí para vocês, tá? Vamos lá. Então tá, o pessoal tá falando aqui que tá fazendo sentido também, tá pegando aqui, tá conectando aqui, né, com essas coisas, né? Então vamos lá. Foco na família de origem. Esse é o outro problema familiar, né? Então, o que é problema de focar na família de origem? Porque muitas vezes a gente vem de dinâmicas infantis, dinâmicas complicadas na família de origem. Onde, qual era o meu papel nessa família? Era o papel de carregar a família inteira nas costas, era o papel de unir o meu pai e a minha mãe, era o meu papel de ensinar todo mundo, era ser o problemático da família. Eu não sei qual é o seu papel na sua família de origem, mas muitas vezes a gente fica preso nessas dinâmicas. E aí, quando você está lá na empresa, você não está lá na empresa, você está lá com 4, 5 anos. Aí você tem que tomar uma decisão, você não consegue tomar uma decisão. Por quê? Porque você fica dividido. Igual você ficava lá na família de origem. Tá? Então, assim, se você não entender essas dinâmicas familiares e como isso impacta, porque você é o fruto de tudo aquilo que aconteceu ao longo da sua vida. Aquilo que aconteceu, todos os seus traumas te moldaram para você ser do jeito que você é hoje.
Então, esse jeitão de funcionar que você tem hoje foi um jeito que você aprendeu onde? Lá no seu período de molde. E aí a gente, naquela época, você arrumou um jeito de sobreviver àqueles traumas. E aí você fez isso e isso funcionou. Só que de tanto repetir isso, de tanto fazer isso, isso se torna como se fosse um hábito. E de tanto repetir esse hábito, eu me torno a minha identidade. Aí, sabe, aí de repente você olha lá e na minha família de origem, eu tinha que fazer tudo perfeito para minha mãe me amar, para minha mãe me olhar, para o meu pai me reconhecer, eu tinha que fazer tudo perfeito, eu tinha que ser perfeito. Ou então, nossa, eu vim de uma família caótica, Leandro, que eu tinha que controlar tudo, não sei o que, então eu sou o cara controlador. E aí eu estou controlando todos os passos de todo mundo lá na empresa, e aí só que eu não dou conta. Por quê? Porque é impossível você controlar todo mundo. E aí eu trago aquela dinâmica para cá. Eu trago aquela dinâmica lá da infantil, lá para a minha empresa. E aí eu fico repetindo isso. Então, se eu tinha lá na minha família de origem, eu fingia que não está tudo certo, eu finjo que eu não vejo os problemas lá, tem um monte de treta lá na minha família, mas eu finjo que não vejo. Aí eu chego na minha empresa, o que eu faço? Começa a dar problema. Ai, nossa, mas lá tá tão bom. O problema é que o bicho tá pegando aqui. Não, mas lá tá ótimo, sabe? Ali tá maravilhoso e tal. Então não olha para os problemas, não olha para aquele ponto onde realmente vai fazer a diferença, tá? Então, sabe aquela história de que achar que a empresa ou o cliente tem que te dar tudo aquilo que a tua mãe não te deu? Sabe? Ai, Leandro, eu busco reconhecimento, eu busco poder, eu busco amor, eu busco, sei lá, gente, a gente busca cada coisa na empresa, porque só que é uma necessidade da infância. E aí a gente fica buscando isso no cliente. Cara, desde quando o cliente tem esse papel, tem essa função? Cliente não está aí para te satisfazer, sabe? Teve um exemplo, né? Uma cliente que aconteceu um negócio muito engraçado. Ela comprava de uma loja, tá? Ela me contou assim que ela comprava produtos lá de uma loja, né? E aí ela foi um belo dia, ela chegou lá para fazer um orçamento, e ela fez um orçamento, e o orçamento desse cara estava, né? Ela sempre comprava dessa loja e eu não vou falar o ramo aqui, porque vai que as pessoas se identificam aqui. Então, assim, ela comprava sempre de uma loja, de um estabelecimento comercial, e ela precisou fazer um orçamento, que era um negócio grande que ela estava fazendo, e o que acontece? Esse orçamento ficou caro. E aí, o que ela fez? Ela foi lá e buscou mais 3 orçamentos, como toda empresa faz, né? Se eu tenho uma empresa, eu vou buscar 3 orçamentos, 4 orçamentos para poder chegar no maior. E ela fez isso, buscou outros orçamentos, e aí ela levou lá para esse cara que era amigo dela e tudo mais. E ela chegou e falou assim: olha, tem essas coisas aqui que o seu está mais barato, mas tem esses aqui que o outro está mais barato. Como é que você não pode fazer alguma coisa e tal? O cara brigou com ela. O dono da loja brigou com ela. Por que ela trouxe? Ela fazia um negócio desse? Que absurdo ela fazer um negócio desse, ela trazer um orçamento mais barato, onde já se viu. Será que ele estava falando com a cliente dele ou será que ele estava falando com a mãe dele? Será que esse cara ele nem estava olhando para a cliente? Ele nem estava percebendo que ela só estava querendo resolver o problema dela. E ele nem olhou para o problema dela, ele olhou para o problema dele. O que acontece? Ela nunca mais comprou lá. Entendeu? Então, toda vez que você ficar preso nessas dinâmicas familiares, você vai prejudicar o teu negócio. Né? Então, aquela coisa de, às vezes eu faço tudo para todo mundo, eu ajudo todo mundo e não sei o que e tal, e esqueço que a minha empresa tem que ter um lucro. Né? Então, eu faço trabalho de graça para todo mundo, porque é parente, porque é vizinho, porque é amigo, porque é não sei o quê. Então, eu faço tudo para todo mundo. E aí, quem paga as contas no final do mês?
Entendeu? Bom, vamos lá. O 10º ponto que eu trago aqui, está acabando, tá, gente? Então vamos lá. O 10º ponto que eu trago aqui para você é a memória do fundador. Isso é muito sério, isso é muito importante. O que é a memória do fundador, Leandro? Muitas vezes eu vejo em empresas que têm a sucessão, né? Então, eu vou passar a minha empresa para uma profissionalização. Então, eu contratei um diretor profissional, um cara de mercado, Leandro, porque, olha, eu virei conselheiro da empresa, meus filhos foram para o conselho e agora eu contratei um presidente aqui para minha empresa. Ah, legal. Ou então, às vezes, meu filho X, ele tem a competência aqui para ser o presidente da minha empresa. Então, ele assume a presidência. Só que, às vezes, esse cara que chega na empresa, ele precisa respeitar a memória do fundador. Né? Muitas vezes eu vejo isso em várias, eu trabalhei em várias multinacionais e isso acontecia muito, sabe? Aquela coisa assim, troca o presidente. Então, o presidente que chega, o que ele faz? Eu vou fazer tudo diferente. E aí ele não honra tudo aquilo que veio antes. Então, ele começa a jogar fora tudo aquilo de bom que o outro fez e começa a querer colocar tudo de novo. Só que assim, oi, tocou aqui de novo. Voltou? Oi? Voltou aqui de novo? Bom, tocou aqui de novo o celular aqui. Vocês estão me ouvindo? Me dá um sinal aí se vocês estiverem me ouvindo, tá? Bom, então, muitas vezes, esse cara que assume a empresa, essa pessoa que assume num papel de dono da empresa, o que ele faz? Ele precisa respeitar a memória do fundador, respeitar a memória de quem veio antes. Porque se ele não respeita a memória de quem veio antes, o que vai acontecer? Ele vai colocar todo o legado desse fundador, ele vai para o espaço. E aí essa empresa, ela está sempre muito ligada à memória do fundador. Então, é importante a minha empresa ir modernizando ao longo do tempo? Sim, mas sabe quando você chega numa empresa, esses dias eu fui na Drogazil, a Drogazil tem bem isso, né? Eles tinham lá a primeira farmácia, aí a foto da segunda farmácia, e aí depois como eles foram crescendo e crescendo e crescendo e tal. Isso é respeitar a memória do fundador. Sabe, teve um empresário que eu atendi e ele tinha uma empresa, ele ficou com essa empresa, sei lá, uns 18 anos e tal, e aí a empresa fechou, era ele um sócio e eles queriam fechar a empresa e fecharam, mandaram todo mundo embora e tal, e mudaram de ramo e tal, só que ele não conseguia, até ele tinha um barracão, que era era um barracão, tinha um valor bem alto e tal, que ele estava vendendo aquele barracão. Durante 4 anos ele tentou vender esse barracão e não conseguia vender esse barracão. Por quê? Ele queria vender esse barracão para quitar as últimas dívidas da empresa e tal, para poder fechar essa empresa. E não conseguia vender esse barracão, não conseguia fechar essa empresa. Então ele tinha essas dívidas e ele não conseguia fechar a empresa, ele já estava mexendo com outro negócio, mas aquele rabo estava para trás, sabe? Aquela coisa estava puxando ele para trás. O que ele fez? Ele veio constelar. E aí a gente fez aliás, ele fez o programa Oitava Chave. E aí eu lembro que nas nossas conversas eu falei assim, como é que era essa empresa? Quem que fundou essa empresa? Porque ele falava dele com o outro sócio, ele com o outro sócio. E aí eu falei para ele, mas quem fundou? Não, então, Leandro, assim, quem fundou essa empresa fomos em 3. Então, era eu, esse sócio e um outro cara. Mas ele, no primeiro ano, ele morreu. Ele ficou no primeiro ano da empresa, depois ele faleceu. Ele bateu de carro e morreu, tá? O que acontece? A memória desse cara se perdeu ao longo desses 19 anos de empresa. E aí, o que acontecia? Ele não conseguia fechar essa empresa por causa dessa memória do fundador. O que nós fizemos? Nós incluímos, eu falei para ele, cara, você tem uma foto de vocês 3? Ele falou, tem uma foto da gente tá lá, abraçado e tal, não sei o que. Eu falei, então pega uma foto vocês 3. E eu falei, você ainda tem um escritório lá? Ele, tem uma portinha lá que
que eu deixo aberto lá o nome da empresa e tudo mais. Ah, então tá bom. Então você vai levar essa foto, você vai colocar na entrada da coisa que é essa aí, e você vai olhar para esses três e falar assim, ó, eu honro vocês aqui, que vocês fundaram essa empresa junto comigo. Cara, parece milagre, né? Não é mágica, não é nada, mas é pertencimento. Isso aqui é lei sistêmica, tá? Em 15 dias ele vendeu esse barracão. Era que era um barracão de mais de 1 milhão, tá? Então, em 15 dias ele vendeu o barracão que fazia 4 anos que ele não conseguia vender. Tem noção do poder disso? Tem noção de como que isso daí afeta, pode estar afetando sua empresa, seu negócio, às vezes você nem sabe. Então, assim, às vezes os problemas que a gente está passando aqui agora não são daqui, às vezes são lá do fundador. E se a gente não sabe disso, a gente traz aqueles problemas para a nossa gestão. Tá? Então, gente que comanda empresas que não são, né, que já empresas que vêm de outras gerações, empresas que vêm de outros donos e tudo mais, precisa olhar para isso, precisa olhar para essas coisas. Tá? E aí, então, agora eu quero trazer aqui para vocês, não sei se você sabe aí, qual que é o fator que determina até onde a sua empresa pode crescer? Você sabe qual que é o fator, qual que é o teto da tua empresa? Toda empresa tem um teto, tá? Eu descobri isso, foi muito engraçado, porque eu comecei a treinar essas equipes e tal, e aí começou a dar certo. Quando eu comecei a trabalhar o emocional da equipe, a equipe começou a bombar. E aí eu ficava 90% do tempo trabalhando na parte técnica, e quando eu chegava, emocional, e quando chegava na parte técnica, era muito fácil, era simples e tal. E aí essa equipe começou a prosperar e tal. E aí os donos das empresas começaram a me procurar. Leandro, você não treina minha equipe? Você não trabalha na minha equipe? Eu trabalho e tal. Só que eu comecei a trabalhar essa equipe, e aí o que acontecia? Ela crescia, aí os funcionários começavam a dar sugestões e começava isso, aquilo e tal, começava a querer fazer a empresa crescer, só que ela batia no teto da empresa. Eu descobri que toda empresa tem um teto. Sabe qual que é o teto da sua empresa? O emocional do dono. Toda empresa tem um teto, que é o emocional do dono, ou da liderança, tá? Então, eu achava sacanagem com esse cara, porque ele estava me pagando caro para eu treinar a equipe dele, só que eu estava alimentando o concorrente, porque esse cara subia, chegava aqui, batia no teto da empresa e ele ia embora para o concorrente. Então, se você não se trabalhar, se você é dono da empresa, não se trabalha, o teu emocional é como se fosse o teto da sua empresa. Então, quando você aumenta, né, esse teto da sua empresa, quando você trabalha o seu emocional, é como se você aumentasse o espaço para que essa empresa pudesse crescer. Tá? E qual é a consequência de tudo isso, Leandro? Tá bom, porque você já me falou um monte de dinâmica, falou 10 dinâmicas aqui e tudo mais. Talvez você vai ver isso, vai perceber isso na prática como dificuldade de prosperar. Você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue colocar isso em prática. Às vezes você está perdendo clientes, às vezes você está tendo problemas com funcionários, às vezes você está fazendo, mas toda hora funcionário entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Problemas com os sócios, tá? Às vezes você tem problemas, dificuldades nessa relação com o sócio, sente que perdeu, né, o sentido no trabalho, né, aquele brilho nos olhos, né, aquela coisa assim de puta merda, eu tenho que ir trabalhar amanhã, sabe? Então, você vai vendo que aquele tesão que você tinha para começar, né, quando você começou a empresa, já não está tendo mais, isso não está acontecendo mais. Às vezes você vai perceber essas dinâmicas naquele negócio de trabalhar muito, muito, muito e ganhar pouco, né? Então, eu vejo, né, empresário, né, que o cara trabalha, paga só para pagar conta, trabalha muito, não sei o que e tal, e coisa, e pepino todo dia, não sei o que, e aí quando chega no final do mês, não consegue ganhar dinheiro. Eu falo, cara, esse é o pior emprego do mundo, fecha essa empresa, isso não é empresa, isso é um presídio, uma prisão, né? Então, assim, muitas vezes essa prisão mesmo de você fazer e sentir que tem algo te puxando para trás, tem algo que te puxa para trás. Então, se você sente tudo isso, se você percebe essas dinâmicas,
talvez seja a hora de você parar e dar uma olhada, né? Dar uma olhada para você, dar uma olhada para a sua empresa, dar uma olhada para o seu negócio. E se você se identificou com alguma dessas dinâmicas que eu trouxe aqui, se você está passando por essas dificuldades, né, que eu falei, dificuldades na profissão, nos negócios, você precisa ter clareza de onde é que estão os problemas e o que eu faço para resolver. Então, é exatamente isso que a gente trabalha no programa Oitava Chave, né? E também nas constelações sistêmicas empresariais. Então, se você tem dúvidas aí de como isso pode ajudar, entre em contato, manda uma mensagem. Eu tenho o maior prazer aí da gente conversar, da gente trocar uma ideia e o que eu puder ajudar, né, nesse sentido, mostrando caminhos, mostrando o que você pode fazer para poder mudar essa situação. Porque muitas vezes a gente acha que meu problema é o sistema de captação de clientes. Será? Meu problema são os funcionários, Leandro. Será? Meu problema é meu sócio. O meu sócio que é o problema. Cuidado. Olha para isso com carinho, olha para isso de uma maneira mais profunda, porque com certeza isso vai ser bom para você, vai ser bom para os seus clientes, vai ser bom para os seus funcionários e vai ser bom para sua família também, né? Porque se você trabalha numa empresa familiar, isso impacta toda a família, tá? Tem uma frase aqui que eu trouxe do Jung, antes de responder as perguntas, tá? Que ela fala assim, ó, sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, gente, vamos olhar para dentro, vamos olhar para essas questões importantes que estão dentro da gente e que estão impactando a nossa vida e o nosso negócio. Então, agora eu quero abrir um espaço aqui para perguntas aqui. Vamos lá, a Giselda está perguntando ali do que está empresa no nome. É verdade. De quem, às vezes, o que acontece, né? A gente falou isso também na clareza dos papéis, né? Então, às vezes, a empresa está no nome de uma pessoa, mas às vezes quem manda de fato é outra. Então, como que é essa dinâmica, né? Então, qual que é a memória do fundador? Para que eu abri essa empresa? Para que, às vezes, a empresa está no nome de uma pessoa, mas essa empresa não é dela. Esse propósito não é dela. Então, eu vejo isso muito, às vezes, nas famílias, nos casais e tal. Eu coloquei no meu nome e tal, mas quem era dona da empresa mesmo era minha esposa. E tal. E agora? Como é que fica nessa coisa? Como é que você honra tudo isso? Como é que você coloca isso daí de uma maneira saudável no sistema para que essa empresa possa olhar para o cliente, que esses sócios possam olhar para a mesma direção, ok? Tem mais alguma dúvida, gente? Vai me falando aqui, quero saber aqui, o pessoal está agradecendo, está falando aqui que gostou, live incrível, parabéns, Leandro, quanta clareza, obrigado, Ana, Rosana, aqui, ó, o pessoal falando aqui, muitas informações importantes, verdade, muito bom aqui, que bacana, bom ter vocês todos aqui, gente, e o pessoal perguntando aqui, a Paty, você mora onde? Eu moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas eu atendo gente do Brasil todo, tá, gente? Então, eu atendo online empresas do Brasil, de fora do Brasil, tá? Então, esse programa Oitava Chave, ele é um programa que a gente trabalha várias questões internas de como que a gente pode se trabalhar para a gente poder ser um empresário melhor, ter relações melhores na nossa empresa, relações melhores com os nossos sócios. Opa, vamos lá. Voltou aqui de novo. Opa. Gente, desculpa aqui, caiu de novo aqui aqui vocês estão me ouvindo? Veja se vocês estão me ouvindo aqui, porque tocou de novo aqui. O pessoal querendo me vender plano aqui da Vivo, aqui tá toda hora aqui atrapalhando a live aqui, né? Mas vamos lá.
Gente, vamos lá, o pessoal aqui, Lost Point Bike, falando, quando na divisão de uma herança, outros herdeiros que não ficaram com a empresa se sentem prejudicados, como é? Nossa, herança é um caso à parte, muito interessante a herança, né? Porque geralmente, aqui então, vamos lá, gente, que bom que voltou aí, nós estamos aí com, o pessoal tá ligando aqui, no meio da live aqui, e aí eu acabo atrapalhando a live, vocês me perdoem, tá? Vamos lá. Eu estou respondendo a pergunta aqui do Lost Point Bike. Como é que é seu nome aqui? Coloca seu nome aqui, querido. Vamos lá. Quando na divisão de uma herança, outros herdeiros que não ficaram com a empresa se sentem prejudicados. Como é? Então, Ana Maria. Ah, Ana Maria, vamos lá, Ana. Então, vamos lá, Ana. Isso daqui acontece sim quando a gente fala de herança. Herança é como se fosse o amor que os pais deixaram através daquele material, materializado naquela herança, tá? Então, aquele pai que estava, ao invés de ficar com aqueles filhos, ele ficou trabalhando, aquela mãe que, em vez de ficar com aqueles filhos, ela estava trabalhando, ela conseguiu juntar um patrimônio e deixou aquele patrimônio em forma de herança, em forma de uma empresa, em forma de um imóvel, em forma de uma terra, em forma, enfim, em forma de dinheiro, de joias, de coisas. Então, aquilo lá, tudo a gente traz, a gente olha, a maneira com que a gente olha para essa herança, muitas vezes tem a ver com isso, tá? Então, como eu olho, a herança pode ser uma bênção ou uma maldição. Ela pode ser uma bênção quando? Quando eu recebo essa herança e eu recebo esse amor, tá, dos meus pais, que eles deixaram para mim, e eu faço esse amor prosperar. Eu faço essa vida, esse dinheiro prosperar ainda mais. Isso é herança saudável. Agora, se toda vez que eu olho para aquele negócio, eu sinto que isso ficou teve uma diferença. Ah, ele deu mais para o meu irmão do que para mim, ele deu mais aqui, porque teoricamente a herança ela tem que ser dividida igualmente entre os filhos, tá? Eu já vejo, inclusive, situações em que, por exemplo, a pessoa tem um filho bastardo, né? Então teve um filho lá que às vezes a pessoa nem sabe que tinha filho, fui viajar lá, engravidei uma mulher e depois passou a vida, casou, teve 2 filhos, e o que acontece? Ele dividiu essa herança para os 2 filhos. Só que o que acontece? O que eu vejo na prática, tá? Essa herança deveria ter se dividido por 3. O que eu vejo na prática é que muitas vezes esses que ganharam aqui, eles vão perder uma parte da herança e aquele lá vai ganhar de algum jeito da vida. O sistema, ele é sábio, sabe? Quando a gente fala do sistema, do campo sistêmico, ele sempre dá um jeito de equilibrar essas questões, tá? Então, numa empresa, numa herança, se tiver alguma injustiça, deu mais para um do que deu mais para o outro e tal, provavelmente vai acontecer, Ana, esse reequilíbrio e de que alguém vai ter que perder e o outro vai ter que ganhar, entende? Ah, Leandro, mas eu abri mão da minha parte porque meus irmãos são pobres e eu sou rico, e aí eu abri mão da minha parte. Não vai dar certo. Você pode ver que às vezes aquelas heranças que a pessoa ganha, ela recebe a coisa, mas ela não consegue prosperar aquilo, ela não consegue fazer aquilo crescer. Ela acaba perdendo aquele negócio, ela acaba fazendo negócios errados e ela acaba perdendo. E a pessoa que abriu mão da herança, ou abriu mão da parte dela, ela acaba recebendo isso de outro lado. Tá bom? Tá claro aí para vocês, gente? A Marli está falando como contatar com você. Bom, pode entrar em contato aqui através do meu WhatsApp aí, né? Quem está aqui na live tem aí o meu contato, @Leandro Tio Vicas, né? O meu Instagram. Só me mandar uma mensagem no Instagram ou pode mandar também mensagem direto no meu WhatsApp. E aí vocês entram em contato, pode mandar uma mensagem aqui que a gente vai. Quem está assistindo aqui pelo YouTube, eu deixei aqui o meu WhatsApp aqui também, para que vocês possam acompanhar, tá bom?
Então, gente, quem estiver aqui pelo Instagram, é só mandar um direct que a gente entra em contato, a gente conversa e a gente marca aí um encontro para poder entender aí essas dinâmicas e como que a gente pode resolver essas questões aí para você. Tá bom? Gente, um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. Muito obrigado, um grande abraço aí para vocês e vamos lá aí encerrar a nossa live.